Olá pessoal, a paz do Senhor, feliz em estar com vocês aqui mais uma vez. Eu me chamo Pastor Robson, congrego aqui na Assembleia de Deus em Doutor Augusto Vasconcelos e vamos hoje ler os capítulos de Mateus, de Marcos e Lucas. E vamos iniciar hoje essa leitura aqui em Mateus, capítulo de número 10. A escolha dos 12 apóstolos. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidade. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, quem foi que o traiu. A instrução para os 12. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritano, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas na casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai, que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, e de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nos vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrades, indagai, quem neles é digno, e aí ficai até vós retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-o. Se em efeitos a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, o for, torne para vós outra vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, e sair daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. As demonstrações. E eis que eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como a serpente, e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vós entregarão aos tribunais e vós açoitarão nas suas sinagogas, por minha causa. Serei levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, e eles e aos gentios. E quando vós entregares, não cuideis com o que como aquele haver de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haver de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem vai falar em vós. O irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Os estímulos. Os discípulos estão acima do seu mestre. Ou melhor, os discípulos não estão acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto o que não tenha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque vos digo
às escuras. Dizei-o plena luz, e o que se vós dizei, ao ouvido proclamai-os do eirado. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um assis, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quando vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais vales vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante meu Pai, que estará nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. As dificuldades. Não pensei que vim trazer paz à terra. Não, vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida, por minha causa, achá-la-á. As recompensas. Quem vos recebe a mim, me recebe. A quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, recebe o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. Quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Vem conosco para a próxima.